Senhor presidente e signatário da presente sessão, senador Eduardo Amorim, eu quero deixar meus cumprimentos ao deputado federal André Moura, ao professor, doutor da Universidade Federal de São Paulo, senhor José Osmar Medina Pestana, ao presidente da Associação Brasileira de Nefrologia, senhora Carmen Tizano Branco Martins, ao senhor Renato Padilha, ao senhor Hélio Vida Cassi e à senhora Antônia da Graça Silva. Também os meus cumprimentos ao senhor José Aloísio Ferreira de Lima, ao senhor Tarcísio Steffen e a todos que nos acompanham aqui nessa sessão e também pela TV Senado e Rádio Senado. Senador Eduardo Amorim, quero deixar meus cumprimentos e lhe parabenizar por essa importante audiência, por trazer esse importante tema ao Senado Federal Brasileiro e a todos os brasileiros, porque é um assunto que, por vezes, fica encoberto. O Brasil tem algumas tragédias que não são divulgadas, vamos dizer assim. Nós temos, vou fazer um comparativo aqui, por exemplo, com o que acontece no trânsito brasileiro. Quantos brasileiros não morrem no trânsito por ano? Mais de 40 mil pessoas. Nós estamos falando desse tema aqui, quantos brasileiros não morrem todo ano? E não se fala muito, são mortes anônimas, não se fala sobre isso. E Vossa Excelência traz à Câmara Alta do país esse assunto, esse tema de extrema relevância, que é do conhecimento apenas dos profissionais, e a senadora Ana Amélia falou um termo muito interessante, é do conhecimento apenas dos sacerdotes. Apenas aqueles abnegados que mexem e que lutam incessantemente para que possa haver um olhar de prioridade do governo, possa haver um olhar de prioridade das instituições e dos formuladores de políticas públicas. Como nós estamos, com certeza, falando para o Brasil inteiro, pela TV Senado, que isso aqui vai ser passado uma vez, repassado na TV, eu quero trazer, já foi dito aqui, mas eu quero passar para todos os brasileiros que nos assistem alguns números que nos estarrecem. Isso aqui é o folder da Sociedade Brasileira de Nefrologia e traz alguns números que são impactantes. O número de pacientes em programa de diálise aumentou 300% nos últimos 15 anos. Enquanto isso, o número de clínicas aumentou apenas 34%. Eu fiz matemática, o meu curso que eu fiz na universidade foi matemática, e para quem mexe com números sabe bem o impacto disso. Então eu vou repetir para todos os brasileiros que nos assistem, e principalmente para o governo. O número de pacientes em programa de diálise aumentou 300% nos últimos 15 anos. E o número de clínicas aumentou apenas 34%, ou seja, 10 vezes menos. Outro número, nos últimos 15 anos, 76 clínicas de diálise fecharam ou pediram descredenciamento do SUS. Faz 3 anos que o valor de reembolso da sessão de hemodiálise está congelado. 3 anos. Vale dizer que apenas nesse ano a inflação já está aí caminhando para acima dos 10 pontos percentuais. Somente 7% dos municípios brasileiros têm clínica de diálise. Ou seja, faltam vagas de hemodiálise, isso é uma constatação óbvia. E os valores de reembolso da diálise peritoneal estão defasados e o programa encolheu no Brasil e tem risco de acabar. E um outro dado que é muito importante que todos os brasileiros saibam, também está aqui no outro folder da Mar Brasil, e é uma pergunta interessante, você sabia que 56%, eu acho que isso aqui é a maior tragédia de todas, você sabia que 56% dos órgãos ofertados não são reaproveitados pelas equipes de transplantados? Isso é de nos indignar, porque a gente vê que se gasta tanto dinheiro nesse país com coisas que não chega nem perto dessa prioridade. Um programa desses e apenas 56% dos órgãos são reaproveitados.
Eu fico imaginando aquela pessoa que está na fila dos transplantados, ou aquela família que está esperando por um órgão, saber de um dado desse. E saber que esse país não tem como prioridade esses programas. Isso é estarrecedor. E por isso a importância dessa audiência, porque precisamos falar sobre isso. Precisamos falar. Então, quando senadores do naipe do senador Eduardo Amorim, que é médico, que conhece o problema, o senador Ronaldo Caiado, que é um renomado médico, inclusive para os brasileiros que não sabem, ele de vez em quando faz consulta grátis aqui para os senadores que se passam mal aqui. De repente tem muita gente aqui consultando com ele. Mas é muito importante que esses representantes aqui no Senado Federal e representantes com o valor agregado de serem também médicos e de conhecer o sistema, possam justamente servir de arauto, servir de amplificação a essas vozes anônimas que no dia a dia dos hospitais não são ouvidas. Porque tem certos assuntos, certas mortes que vai cauterizando, parece que a gente se acostumou. Nós temos, parece que, uma indignação seletiva, ou mesmo uma complacência seletiva. Eu vou citar um exemplo, senador Eduardo Amorim. Aconteceu aquele acidente terrível, aquela tragédia terrível lá no Rio Grande do Sul, da Boate Kiss. O país ficou estarrecido. No outro dia, o Corpo de Bombeiro de todos os estados estavam fazendo mudanças nos seus protocolos, aquela coisa toda. O país entrou em polvorosa. Justo. Foram 276 pessoas que morreram ali. Mas eu faço esse paralelo aqui para dizer que nossa indignação parece que ela é seletiva. Se acontece uma tragédia e morrem 100 pessoas no avião, o país entra em luto. Mas todos os anos morrem milhares de pessoas. N Boate Kiss, N tragédias, e parece que fica cauterizado. Eu entro no Ministério da Saúde e parece que aquela burocracia, aquela coisa, o meio é mais importante que o fim, os papéis, essa coisa tudo muito atada. Eu ando nos municípios, e eu vou falar do estado de Mato Grosso, e quando eu entro nas clínicas de nefrologia, senador Eduardo Amorim, eu me sinto oprimido por tanto sofrimento, porque são casas de sofrimento. Você vê pessoas ali disputando aquelas máquinas e os profissionais ali fazendo, vou usar um termo lá do Nordeste, das tripas coração, para poder conseguir atender aquela coisa. E você vê, as pessoas veem, senador, estamos com dificuldade desse prédio aqui, você vê camas improvisadas em locais onde era dispensa, é uma dificuldade só. E aí a gente vê esses números, que cada vez mais, mesmo essas clínicas, estão sendo fechadas. Então, daí essa importância. Na verdade, minha fala aqui, quero falar o menos possível, porque é importante que esses especialistas falem, e vou deixar para quem realmente entende do assunto. É simplesmente no sentido de homenagear todos vocês que se preocupam e estão aqui hoje trazendo esse assunto tão importante no dia em que se tirou para se falar sobre o rim. E eu falo isso também, e conto aqui para encerrar, senador Eduardo Amorim, eu acompanhei o sofrimento de um paciente praticamente do início até o dia que ele morreu. Na década de 90, eu trabalhava na Polícia Rodoviária Federal. E sempre, eu tinha passado no concurso, cheguei lá, sempre tinha um senhorzinho, e já encerro, senhor presidente, tinha um senhorzinho parado lá no banco. Eu falei, o que é? Ele falou, não, os policiais mais antigos falaram, a gente ajeita carona aqui para ele ir em Cuiabá, porque aqui não tem clínica. Na época não tinha clínica ainda na cidade. E ele ia 2 vezes por semana do município do interior até a capital Cuiabá, e era aquele tormento, porque ele não tinha menor. E já era uma cidade de quase, de mais de 100 mil habitantes. Então, eu contei esse fato aqui, simplesmente para fazer, para amplificar, eu imagino o restante do país como não é. E, infelizmente, ele passou mais de 10 anos ali, tentando, buscando fila e não conseguiu, acabou indo a óbito. Mas é impactante essa situação para que a gente fique parado. E Vossa Excelência sai na frente, e faço coro com a voz da senadora Ana Amélia, me considere como
o ajudante da soldado para lhe ajudar nessa luta. Muito obrigado e parabéns a todos.